Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos meditando no livro de Mateus, capítulo 22, e hoje nós vamos estar lendo do versículo 15 até o 21, que diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe então um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixaram-no e foram-se. Esse é tremendo, né? Nós temos realmente aqui uma, uma, um versículo que as pessoas falam muito, falam muito ao léu, assim, sem, saber quem são, sem saber de onde procedem, e dá para Deus o que é de Deus, para César o que é de César, tal. Mas, na verdade, esse versículo tem a sua explicação básica. Vamos observar aqui, a partir do verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam ele em alguma palavra. Veja só, então, eles estavam ali precisando tirar um pouco do ímpeto de Jesus, baixar a bola dele, ele ia acabar dominando religiosamente todo ali. Ele ia mandar em tudo ali. Os caras, eles deviam estar pensando assim: tudo que falta agora para esse Jesus é fazer um acordo com Roma. Se ele fizer um acordo com Roma, acabou para nós, porque os romanos vão nos prender e ele vai dominar a religião inteira de Israel e etc. É óbvio que o Senhor Jesus não ia fazer isso. E longe do que, até o que ele ia fazer, ele já tinha desistido de fazer. Então, eles pegam e tentam achar pessoas inteligentes que conseguem colocar o Senhor numa sinuca para que ele não consiga sair. E a partir de então, ele ia ter que. Ele ia ter que. Como é que fala? Ser ali desmoralizado. Verso 16. E enviaram-lhes então discípulos. Discípulos de quem? Discípulos dos fariseus. Mas vai aparecer um outro grupo aqui. Juntamente com os herodianos. Então, quem são os herodianos? Né? Os herodianos eram um grupo político que vivia ali. Eles não eram religiosos, eles eram da política de Roma, da política de César. Provavelmente essa última ideia de experimentar o Senhor, ela parte desses herodianos. Vamos falar com eles sobre os impostos. Vamos falar com eles então sobre o que ele acha de Roma. E eles então punharam na cabeça: se ele defende Deus, ele não é a favor do romano. Veja como eles têm a mentalidade que eles, os judeus, é a única espécie que Deus quer o bem.
a única espécie que Deus fala, que Deus ouve. O resto do mundo, para Deus, são cachorros e vermes. Mas nunca foi assim. Nunca foi assim. O Senhor sempre salvou o homem, que o Senhor criou todos os homens. Ele não criou os judeus e o diabo veio e colocou uma redoma de homens em volta. Mas na cabeça do judeu era isso. Então eles falaram, vamos falar do imposto, quero só ver o que ele vai responder. E aí, então, esse grupo de herodianos, né, que era um grupo diferente dos fariseus e dos saduceus, porque esses eram de partidos religiosos. Eles eram da política, mas da política religiosa, porque Israel ele era controlado pela religião antes de Roma escravizar. E os herodianos não, eles eram da dinastia de Herodes, eram homens, os políticos de Herodes que faziam intermédio ali pelo povo todo, para que tudo ficasse certo, porque eles precisavam dos fariseus para eles, porque os fariseus eles falavam e o povo obedecia. Então era um grupo pró-Roma, né, que apoiava o domínio romano, que estava envolvido ali com os coletores, porque os coletores de impostos eram, em muitas ocasiões, os próprios israelitas, né? Igual Mateus era um coletor de imposto, e, e eles eram chamados de pecadores por causa disso, né? Porque eles queriam ali, então, pegar impostos da turma, eles eram quem recebia os impostos e eles cobravam ilícito, né? O Zaqueu era um cobrador de imposto. Era gente que eles tinham muita ira contra. E os herodianos eram essas pessoas que faziam então essa intermediação política, religião pró-César, né? Que na época ali era o Herodes o rei, mas tudo estava relacionado a César lá em Roma. Ok, então eles vêm e fazem aquele discurso meloso, né, mestre? Sabemos que és verdadeiros, que ensinas o caminho, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas e agora? Eu quero te fazer uma pergunta. Por que a gente tem que pagar imposto, hein? O Senhor, sabendo de tudo, ele fala: mostra a moeda aí. Quem é o rosto que está nessa moeda? É do César. Mas qual é o nome que está nessa moeda? É o nome do César. Pois então você tem que dar para o César se é dele. Dê ao César o que é do César. Mas o que você tem dado a Deus? Você tem dado a Deus? Porque você tem que dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é devido a Deus? Você sabe, nós falhamos nisso. Falhamos incisivamente. Por isso que nós venhamos realmente dar a Deus o que é de Deus. Nossa vida, nosso parecer, nossa fé, nossa entrega, nossas expectativas, a nossa alegria por aquilo que já está consumado. Porque essa é uma das grandes sacadas para você ir longe com Deus. É dizer a Ele: já está tudo pronto. Eu estou aqui só para fazer tua vontade. Aleluia. Aleluia. E não dizer: oh Senhor, eu tenho tanto que viver, eu tenho tanto que crescer, eu tenho tanto que fazer, eu tenho tanto que ganhar, eu tenho tanto que pagar, eu tenho tanto que. E meu tempo está passando, eu estou ficando cansado, eu não sei se eu vou conseguir. Ei, psst, o Senhor te chamou para algo maravilhoso, poderoso, grande e eterno. E tudo está pronto. Se você dar a Deus o que é de Deus, você não vai deixar o que é de César te roubar. Porque as coisas desse mundo são de César. Dê a César. Não dê sua vida, não dê seu coração, não dê os seus dias, não dê o seu tempo para ganhar o que é de César. Dê a Deus aquilo que é de Deus, sua vida, o seu tempo, seu melhor, sua história. Oh, aleluia. Voltai-vos para o Senhor e Ele se voltará para vós. Salmo 37, 5. Entrega os seus caminhos ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha que bênção, olha que tremendo. Que assim seja, que assim seja em nome de Jesus. Amém? Que hoje você possa dar a Deus daquilo que é de Deus. Amém? Fica na paz e seja muito abençoado. Nós voltamos amanhã.